Na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Itararé, haverá a votação de uma comissão processante contra a atual administração. Esta comissão processante foi movida por alguns integrantes do Sindicato dos Servidores Municipais contra a Prefeitura, alegando que o terreno onde a administração pretende construir uma creche pertence ao sindicato e não à Prefeitura. O jornal Cidade de Itararé Online entrevistou todos os envolvidos neste caso. Bom, antes de tudo, quero deixar bem claro que estão falando que é sobre a creche, que eu estou interferindo. Bom, eu não tenho nada contra a creche. Eu fiz a denúncia baseado em documentos, em documentação. Não foi nada fora de documentos. Tudo que eu estou mandando para a Câmara, na comissão processante, tem documento, tem provas. Eu queria explicar um pouquinho também do sindicato para ver o porquê que eu cheguei a fazer essa denúncia. Entendeu? Porque no ano de 87, na época o prefeito Benedito Nery Carneiro, conhecido como Nery Carneiro, ele mandou um projeto para a Câmara para aprovar, na época, a associação dos moradores, um terreno de 2 áreas. E esse terreno, no caso, esse projeto foi para a Câmara e foi aprovado pela Câmara, onde ficou autorizado que 2 áreas eram do sindicato. E dizia também que esse terreno era de uso real enquanto existisse o sindicato. E tinha uma cláusula também que, no prazo de 5 anos, se não fosse feito nada, esse terreno poderia voltar para o sindicato. Só que, na realidade, depois de 87, 88, alguma coisa assim, foi construído um barracão e foi feito um campo de futebol. Ou seja, essa cláusula ela já deixou de existir. Foi feita alguma coisa. Então, a prefeitura não podia resgatar esse terreno de volta. Deixar bem claro. No ano de 91, essa associação ela se transformou em sindicato. Pelo fato de documentação, para ficar até mais fácil para eles. Passou o tempo, em 2002, bem resumido para vocês poderem entender, na época do Sr. João Fadel. O Sr. João Fadel ganhou verbas para construir uma escola. E ele, como precisava do terreno, ele pediu autorização na época para o presidente do sindicato para poder construir essa escola. Daí foi feita uma assembleia. Em cima dessa assembleia, eles concordaram em passar essa parte. Só que a proposta era ceder essa parte do terreno, em troca a prefeitura ia fazer um minicampo e uma quadra concretada. Em 2003 foi feita a verbação desse pedido. E daí o tempo passou. Em 2007, o que o Sr. João Fadel fez? Ele alterou a redação do artigo 1º da Lei 1869, de 24 de novembro de 87. Ele fez saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou, ou seja, ele aprovou também essa lei. E deixou, ou seja, ficou o Executivo Municipal autorizado a conceder ao Sindicato dos Servidores Públicos um terreno. Daí tem as medidas, tudo certinho. Ou seja, ele passou para o sindicato a parte que tinha restado. E depois, no ano de 2010, na época já do Perúcio, o senhor Willer mandou um ofício perguntando para a prefeitura se o acordo estava de pé. Se essa quadra ia ser construída, se o minicampo ia ser construído. O próprio presidente do sindicato fez isso. Ele cobrou o Perúcio. E o Perúcio, em resposta com seus advogados, o Luiz Thanos, ele respondeu que o acordo estava firmado. O acordo estava firmado. Em 2011, o Willer fez contrato de comodato com pessoas, fez contrato de comodato com firmas. Eu sei que passou o tempo, daí entrou o mandato da prefeita Cristina Guise. Daí, por um acaso, vão construir uma creche. Eu sei que não foi feita nenhuma assembleia para passar esse terreno para a prefeitura novamente. Não foi passado pela Câmara, simplesmente ela começou a fazer uma creche sem autorização nenhuma. Uma creche sem autorização nenhuma do sindicato. E o Willer, como presidente do sindicato, líder da prefeita, eu não sei o que ele pensou, o que ele fez, se ele fez vista grossa ou não. Daí a documentação prova tudo que eu estou falando. Tudo foi para a Câmara, com documentação, tudo certinho. E eu fiz a denúncia baseado nessa documentação. E o que você está aguardando, então, para a sessão de terça-feira? Você acredita que os vereadores vão aprovar essa sua denúncia? Olha, existe falam dos 9 contra 4 aí. Eu acredito que cada vereador tem a sua posição.
Mas se eles analisarem bem a documentação, porque eu não estou falando por mim, os papéis falam por si mesmo. E se eles analisarem bem e entenderem, eles vão ver que o sindicato tem razão. Esse terreno ele foi tomado, de uma certa forma, sem uma autorização, uma devida autorização. E deixando bem claro que não tenho nada contra a creche. A prefeitura ela tem muitos terrenos. Ela poderia escolher um outro terreno, sim, para fazer essa creche. E quando eles falam que o sindicato é o dono do terreno, o que o senhor teria a dizer a respeito disso? É uma inverdade que eu provo com documento, com a certidão, que eles tentaram fazer um contrato de uso, não foi oficializado, está aqui. A prefeitura municipal é proprietária do terreno lá. Eu vou explicar para vocês por quê que eles estão tentando fazer isso. Como eu já disse, é para denegrir o sindicato, o presidente do sindicato, a minha imagem, prejudicar a administração da prefeita. Se diga por sinal, é porque ela é honesta, e tem vários tempos nós não temos uma administração honesta que nem a dela, que até com recurso próprio e de verba de parlamentares, amigos nossos, do partido nosso e do próprio governo federal, me parece que a prefeita conseguiu mais de 30 veículos novos para o município, entre vans e outros veículos. Então está aqui o documento. Aqui fala, pois considerando que a lei municipal, tudo que eles entraram na comissão processante, concedeu ao sindicato, erro crasso, eu nem sei como que a Câmara acertou isso, porque a lei não concedeu, a lei autorizou o prefeito a conceder, mas o prefeito não concedeu. Está bem clara aqui a lei. E quem entrou com a comissão processante, eu vou questionar isso com o vereador, com o advogado da Câmara na terça-feira, para ver se retira isso, porque a lei não concede ao sindicato. E porque quando foi feito esse acordo, primeiro acordo em 2002, me parece, ou antes um pouco na época do Soneir Carneiro, não era sindicato, era a associação dos funcionários. E eles não regulamentaram aquilo. Eles não têm a concessão. Foi dado, mas eles não fizeram a concessão. E está aqui o documento. A lei não concede, ela autoriza o prefeito a conceder, mas o prefeito não concedeu. E aqui, no documento deles, fala que concedeu, o prefeito não concedeu. Eles não têm documento de posse de uso daquilo lá. Prefeito, então, com relação a essa comissão processante instalada para a próxima sessão da Câmara Municipal, gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. Pois não. Eu primeiro quero cumprimentar, né, os que leem o seu jornal, que a gente sabe que é grande o número de pessoas, né, e, portanto, nós temos grande interesse em esclarecer alguns pontos. A comissão processante, esta especificamente, ela tem a intenção de tumultuar tanto uma sessão da Câmara, quanto o funcionalismo público, quanto a administração pública e, consequentemente, tumultuar a vida do cidadão itararense. Bem, ela é um golpe, né, visto as pessoas que assinaram e que entraram, né, para que essa comissão processante fosse acolhida no protocolo da Câmara, e elas têm a intenção de tomar o sindicato. Sindicato este, da qual elas jamais participaram. Então, isso eu acho que é um ponto que deve ser considerado. O segundo ponto é um ponto nevrálgico, porque ela coloca em discussão a construção de uma creche que nós ganhamos do governo federal. E é uma creche num bairro muito necessitado, porque existe um número muito grande de crianças que precisam daquele espaço educativo, que é especificamente esta, a do Jardim Alvorada. Então, ela vem com recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, que é o FNDE. Bem, o que a gente entende? Que ao levar numa CPI a discussão de um bem público, porque segundo o vereador Willer colocou e segundo toda a documentação comprova, o terreno é da Prefeitura Municipal de Tararé. Jamais o governo federal nos daria autorização para construir uma creche num terreno irregular, minha gente, por favor. Isso é no mínimo bizarro, no mínimo. E esta creche, né, ela vai beneficiar aproximadamente 200 crianças do Jardim Alvorada. Então eu gostaria de deixar uma pergunta para aqueles que estão e que provavelmente irão consultar a sua página. Que levante a mão quem é contra uma creche. A Promotoria Pública já solicitou de nós, da Prefeitura, e nós já respondemos para a Promotoria Pública, muito antes da CPI, qual é o nosso número exato, qual é a nossa demanda em relação à creche. Nós precisamos, em Itararé, de creches que comportem 300 crianças. Então, essa, no primeiro momento, abrigará 200. E uma no Jardim São Paulo, que abrigará 150 crianças. Então, pessoal, eu fico aqui me perguntando
Como é que nós podemos estar discutindo uma creche? Né, através de um golpe que um determinado número de indivíduos deseja dar no sindicato e dificultar a vida do vereador Willer, hoje presidente do sindicato na Câmara Municipal. Então está havendo uma confusão, né, entre uma situação, e isso não poderia acontecer no meu ponto de vista. Isto é uma obra da oposição, né, não é a oposição que entra, a oposição constituída na Câmara, que assina, né, e nós esperamos que nessa votação que vai acontecer na Câmara, que os vereadores reprovem essa CPI. Todos eles. Né? Por quê? Porque está em jogo um espaço escolar. É isso que está em discussão. Né? E que, então, nós acreditamos no bom senso dos vereadores, de todos eles, até porque há um vereador que representa o Jardim Alvorada, que é o vereador Jorinha. E que nós esperamos, assim, ardentemente, que ele reprove a CPI, porque é o bairro que ele representa que vai ser muito prejudicado. Nós imaginamos, é lógico que ele não fará isso, mas é importante que a população saiba que naquele bairro existe um vereador, e que esse vereador tem a tarefa de defender aquele bairro e os interesses da população daquele bairro. Então, essa situação que nós estamos observando é uma tentativa de dificultar o nosso governo, de atrapalhar o andamento da creche, porque o terreno já está definido, as obras já estão iniciadas praticamente, já foi feita toda a terraplanagem. Isso vai atrapalhar um pouco a nossa vida. Se isto acontecer, eu creio no bom senso, né, não apenas dos vereadores que normalmente são companheiros nossos, mas daqueles que hoje se constituem numa oposição, mas que não podem ser oposição ao desenvolvimento da cidade de Itararé.